Fala, meus nobres e queridos telespectadores desse canal, que ainda não são muitos, mas em nome de Jesus vai crescer. O meu nome é Fábio, você está no canal Zambujeiro enxertado na Oliveira e nós vamos para a última parte da trilogia A Depravação Humana. Nas partes 1 e 2 dessa série, vimos que nós, como humanidade, carregamos uma natureza decaída, corrompida e inclinada para o mal, e que nesse estado natural estamos inevitavelmente sujeitos ao julgamento divino, seja após a morte ou na cada vez mais próxima consumação dos tempos, com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em glória para buscar a sua igreja e derramar as taças da ira de Deus sobre este mundo pecaminoso. E sobre isso e tudo o que foi falado nos 2 vídeos anteriores, eu encerro esse assunto com 2 notícias para você, uma má e uma boa nova. A má notícia é que não há nada que possamos fazer por nossas próprias forças para conquistar o favor de Deus. Nossa natureza corrompida torna até os nossos mais nobres atos de justiça em nada perante o Senhor. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Isaías 64, versículo 6. Acabamos de ler uma pequena porção do profeta Isaías. Este livro foi escrito aproximadamente 700 anos antes de Cristo, ou seja, cerca de 2.700 anos atrás. Naquele tempo não havia absorvente como o conhecemos hoje, e as mulheres, no período de sua separação para a menstruação, usavam panos, que posteriormente eram descartados para serem queimados. Esses panos eram chamados de trapos de imundícia, porque teriam que ser descartados após o uso. Além disso, a mulher ficava cerimonialmente impura durante o período da menstruação. E aí o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, faz um paralelo do que significa o nosso mais ato nobre de justiça que podemos conceber aqui na terra, o que ele é perante a santidade do Senhor. Isso não é nem um pouco animador, certo? Principalmente para o homem que pensa em se auto-justificar. Mas calma, eu disse que tinha uma má e uma boa notícia, e eu estou te dando somente a má notícia. Mas a boa notícia é o coração de tudo. E a palavra evangelho é justamente isso, boas novas. E a boa nova é esta: que Deus, em seu imenso amor, providenciou uma saída. Ele entregou seu Filho, Jesus Cristo, para que fôssemos justificados por meio dele. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. 1 João capítulo 4, verso 9 diz isso. Jesus deixou sua glória eterna, fez-se homem, viveu em perfeita obediência e deu sua vida por nós. Embora sendo Deus, Paulo diz em Filipenses, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. O justo morreu pelos injustos, a fim de cumprir a justiça divina, que exige a morte para o pecado e a iniquidade. Tamanha é a gravidade do mal e da injustiça perante o Deus Criador. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Hebreus 9,22 também nos diz que, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Mas Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, provando que aceitou o sacrifício do seu Filho, para que todo aquele que crer e se arrepender não pereça, mas tenha a vida eterna. Como diz Atos, capítulo 2, versos 23 e 24, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Romanos 5, 8, 9 também diz que
Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Meu nobre amigo, minha nobre amiga, Cristo é a solução para a tua vida. Não importa o tamanho do abismo que tu esteja metido, não importa o tamanho do problema, não importa a dificuldade da situação, Cristo tem o poder e os recursos necessários para te socorrer. Sabe, me dá uma profunda tristeza saber quantas pessoas perecem diariamente neste mundo sem ao menos ter dado uma chance ao Criador, seja por incredulidade, preconceito, rebelião, ruindade de coração mesmo, coração de pedra, coração duro. Muitos são os motivos que podem nos separar de Deus. Muitas são as razões encontradas neste mundo caído, pecaminoso. Mas aquele que resolve abrir o seu coração para Cristo, ele tem o privilégio de conhecer a realidade de um Criador amoroso, provedor, sustentador, consolador e que cuida de nós, que trata nossos traumas, nossas feridas. Requer sim mudança de coração, requer obediência, requer lealdade, compromisso, fidelidade. Sim, é verdade. Todas essas coisas são tidas como base para um compromisso com Ele. Mas todo aquele que se abriga debaixo de suas asas não fica desamparado. Tu já pensou por um momento que tu pode morrer e descobrir que aquele pessoal, os Bíblia, né, como muitas vezes somos chamados, podem estar certos? Já pensou descobrir isso quando for tarde demais? Quando passar para o pós-vida? Porque a Bíblia diz que ao homem cabe morrer uma vez só. Vindo depois disso, o juízo. Seria uma tragédia descobrir que aquele povo, tido como fanático, alienado, estava todo o tempo certo e que o Deus que eles cultuavam realmente marcou um dia em que irá expurgar este mundo, toda a maldade, todo o mal deste mundo. Todas as pessoas, desde o início da criação até o último ser humano que nascer ainda neste mundo, terá que prestar conta diante do tribunal dele. Então eu te digo com toda a sinceridade que eu tenho, que eu posso, experimenta por ti mesmo. Não se deixe levar pelo que a sociedade diz, pelo que os teus amigos dizem, pelo que os teus parentes dizem. Não se deixe levar por isso. Deus é um ser real, primeiro, e depois ele é um ser pessoal, que requer um relacionamento pessoal. Experimenta por ti mesmo, cara. Porque quando tu passar dessa vida para outra, quando tu atravessar o véu da morte, não vai ter amigo, não vai ter pai, não vai ter padrinho, não vai ter mãe, não vai ter ninguém. É você e o Criador. Então não deixa a opinião de ninguém moldar o teu destino. Busque-o com sinceridade e você vai ver que ele tem um plano na vida de cada ser humano. Só que a maioria passa por este mundo e escolhe o caminho largo. Jesus mesmo diz que largo é o caminho que leva à perdição e são muitos que entram por ele. Assim como estreito é o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. E esse poucos é um número relativo ao total de pessoas que já nasceram e que ainda vão vir a este mundo. Mas ele também diz que todo aquele que se achega a ele, ele o recebe e jamais o lança fora. Não vai depender da tua força, porque se dependesse de nossas forças, nós não ficaríamos em pé. Mas é ele que nos sustenta. É Ele que nos capacitará. É um apelo do fundo do meu coração, porque eu sei, por experiência própria, que Deus pode transformar as trevas em luz. Ainda que as trevas da tua vida sejam densas, sejam espessas trevas, Ele pode vir com um raio de luz, esperança e uma nova vida, tanto aqui como na eternidade. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29:13. Clame a mim,
E eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis, que você não conhece. Jeremias 33, 3. Acredito que minha parte termina aqui. Não posso ir além desse ponto. Agora é entre você e Deus. Martinho Lutero costumava dizer que a nós cabe levar a palavra até o intelecto, mas somente Deus, através do seu Espírito, pode levá-la ao coração. Então, eu levei a palavra até onde teus sentidos, a visão, a audição, podem captar. Mas eu não posso fazê-la penetrar em seu coração. Isso somente o Espírito Santo pode fazer. Eu posso orar por você, para que o Espírito Santo possa convencê-lo do pecado, do juízo e da justiça divina. Mas eu não posso ir além. Isso é entre você e o Criador. Então é isso, meus nobres. Encerramos aqui essa trilogia e eu quero aproveitar para dizer que eu estou juntando material e vai vir uns vídeos aí sobre alguns assuntos bem cabulosos e polêmicos. E eu não posso dizer muito mais do que isso, porque ainda estou na fase de juntar conteúdos, mas eu já estou finalizando a parte de recolhimento de material e agora eu vou fazer a seleção e para daí sim colocar em formato de vídeo. E eu garanto que vai ser algo muito interessante. Não posso dar spoiler ainda, mas fica atento nos próximos vídeos. Eu espero que essa trilogia tenha edificado e ajudado de alguma forma a abrir um pouco mais o teu horizonte espiritual. Faz isso que eu estou falando, o que eu fiz um dia, buscar uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Você vai se surpreender. Um abraço então e até os próximos vídeos.